Antes de falar no concreto protendido, vale a pena a gente voltar um pouquinho e falar sobre o concreto simples, aquele concreto que não tem armadura nenhuma ainda. Então vamos imaginar aqui uma viguinha bem apoiada, que não tem aço, né? Então quais seriam as características que a gente consegue ver de cara? A gente consegue imaginar que na fibra superior, na parte de cima da viga, vai ocorrer um esforço de compressão, certo? E na fibra inferior vai ocorrer um esforço de tração. Então, como o concreto resiste muito pouco à tração, é em torno de 10% da resistência à compressão, então logo que aparecem as primeiras fissuras, rompe bruscamente, certo? Essa é a característica do concreto simples em geral. Então, lá no concreto armado, para poder corrigir isso, então nós temos um casamento perfeito, que o concreto resiste bem à compressão e o aço à tração, como a gente sabe, né? Então, quando acontecem as primeiras fissuras, o que acontece? O concreto, na verdade, não rompe, porque o aço começa a trabalhar, o aço ainda vai entrar em serviço, até que escoe. Então, tem uma capacidade de se deformar bastante, desde o início da sua fissuração até a ruptura. Isso é o que a gente chama de dutilidade. Certo? Então, essa fissuração no concreto armado, ela tem que ser controlada, porque senão pode gerar uma corrosão na armadura e redução de inércia, certo? Imagina, eu tenho uma viga em BH ao cubo sobre 12, que é a nossa inércia, que a gente sabe para seções retangulares, né? E quando fissura, eu diminuo a minha altura, e a minha altura é elevada ao cubo. Então eu reduzo muito a minha inércia, né? Daí isso acaba gerando também mais deformações na viga. Por isso que a gente usa vigas com um vão maior, né? E isso acaba fissurando muito a viga, começa a deformar demais. A gente vai aumentando o peso próprio, vai aumentando, daqui a pouco o peso próprio acaba sendo maior do que todas as cargas e aí começa a ficar inviável. Por isso que a gente começa a partir de uma solução de proteção. O concreto armado trabalha basicamente numa viga no estágio de deformação 1 e 2. O que diferencia, o que limita o 1 e o 2, né, em poucas palavras, é o momento de fissuração. Então chega um certo esforço, né, um certo momento, que o concreto já não resiste mais a esse esforço de tração, que é baixo, né? Então não resiste, então passa para a armadura. Mas o concreto começa a fissurar, então você começa a entrar no estágio 2, onde as deformações já não são mais proporcionais às tensões. Então acaba tendo um diagrama parabólico, certo? Pronto. Viga em concreto protendido. O viga em concreto protegido, quais são as características? Nós temos agora a armadura ativa, que são os fios acordoalhos, certo? E aquela armadura que a gente está acostumado a ver no concreto armado passa a chamar passiva, que é o que a gente usa o CA50 e o CA60 geralmente para estribo. Então só para você ter uma ideia, né? O CA50 tem uma resistência de 500 MPa e a armadura ativa, os fios, é em torno de 1900 MPa a 2100 MPa, ou seja, 4 vezes maior. Então tem muito mais resistência, né, à tração. Então, qual que é a vantagem de trabalhar com concreto protendido? A gente deve eliminar ou limitar as tensões de tração, certo? Então a gente introduz tensões de compressão aonde está tracionando. Então a gente até coloquei aqui agora a questão aumenta a rigidez. Não é que aumenta a rigidez de fato, né? É porque como deixa de fissurar, a gente pode trabalhar muitas vezes com a inércia bruta da seção. O BHzão ao cubo sobre 12, né? Não vai fissurar, então já que vai trabalhar no estágio 1 sem fissurar, a gente consegue utilizar a seção bruta da peça, certo? Até pelo traçado do cabo, por exemplo, isso faz que gere uma contraflecha, a gente vai ver isso mais tarde. Então, isso aí reduz também as deformações. Claro, por conta de tudo isso, isso possibilita vãos maiores e concessões menores, né? Agora eu vou falar um pouco das particularidades do concreto protendido. O que é interessante é que no concreto protendido nós temos o sistema com proteção aderente e também a não aderente. Aderente e não aderente. No concreto armado é sempre o aço e o concreto trabalhando junto, eles estão aderidos, estão um com o outro, né?
Nesse caso, que eu vou até falar agora aqui, que é sobre cordoalha engraxada, que é o nosso estudo aqui, não depende da aderência entre o aço e o concreto. Ela fala, mas como é que você então apoia, como é que é feita essa ligação? Né? Eu falo, olha, isso aí é só feito nas extremidades, nas ancoragens. A gente vai ver também depois isso aí. Então, dentro do concreto, mesmo o concreto e a cordoalha, elas não têm essa tensão, né? Elas ficam livres. Outra particularidade bem interessante é que o dimensionamento do concreto protendido é feito no estado limite de serviço. E depois que a gente verifica no estado limite último, a gente vai verificar no ato da proteção, logo quando a gente está protendendo, para a gente verificar se não vai romper o concreto por compressão excessiva ou por tração. Então, ou seja, a gente dimensiona o estado limite de serviço e verifica o estado limite último. Totalmente ao contrário do concreto armado. Isso é uma particularidade bem grande. O que é interessante também é que eu tenho uma combinação de cabos de elevações, né, de traçado, por exemplo, da minha cordoalha. Eu posso levar mais o cabo ou menos o cabo também. Então, isso gera uma combinação bem grande entre a armadura ativa e passiva. Isso gera vários resultados. Então, se a gente tiver uma viga e tiver várias pessoas fazendo essa mesma viga, isso vai levar a resultados provavelmente um diferente do outro. Cada um vai achar uma solução, né? Geralmente trabalho aqui eu coloquei no estágio 1, onde não tem fissuração. Existem dois métodos de aplicação de proteção, a pré-tração e a pós-tração. Na pré-tração, como o próprio nome já diz, primeiro traciona o cabo e depois concreta o elemento estrutural. Já na pós-tração é o contrário, primeiro a gente concreta a peça e depois traciona o cabo. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a pré-tração aderente, certo? Na pré-tração, primeiro a gente protege a armadura ativa, que é a bolinha 1, normalmente é reta, uma pista de proteção, sendo que os cabos são ancorados no apoio fixo, chamados de gigante ou contraforte, conforme indicado na bolinha 2. Em seguida, o concreto é lançado nas formas envolvendo as armaduras. Após o concreto ter atingido uma resistência suficiente, que é determinada em projeto, os fios ou cordoalhas são cortados e ocorre a transmissão de esforços de compressão do concreto por aderência, como se pode ver na bolinha 4. Esse tipo de proteção é bem utilizado em estruturas pré-fabricadas. Na pós-tração, existem dois sistemas de proteção, que é a aderente e a não aderente. Na proteção aderente, primeiro posiciona-se os cabos e em seguida é realizada a concretagem. Depois, através de uma capa da bomba hidráulica, protende-se os cabos que ficam dentro de uma bainha metálica, que parece um eletroduto corrugado de elétrica. Isso aqui, ó. Parece um eletrodutozinho e o cabo fica no meio. Mas se a proteção é aderente, como é que é feita a transmissão de esforços do cabo para o concreto? Entre a bainha, que é esse eletroduto, e o cabo, são injetadas nata de cimento para proteger a armadura contra a corrosão e garantir a aderência entre a armadura e o concreto. Existe também a proteção com pós-tração com cabo não aderente, que é inclusive o tema dessa palestra, que são as famosas cordoalhas engraxadas. E como é que funciona? Posiciona-se os cabos dentro da armação das vigas, como dá para ver aqui na foto ao lado, e depois é lançado o concreto. Após atingir uma determinada resistência, que é calculada em projeto, os cabos serão protendidos. Importante é destacar que nesse sistema não há aderência entre o concreto e a cordoalha, e a fixação é feita na região das ancoragens. Aqui algumas aplicações do sistema de pós-tração não aderente, que são as cordoalhas engraxadas. Nessa primeira figura nós temos uma laje nervurada. Também pode ser utilizada em situação de reforço estrutural, em radier. Aqui nessa foto abaixo é uma laje lisa, né, que também é bem aplicado. Ou em reservatórios, silos também.
A proteção, ela não é só para obras grandes, de obras mais complexas, como a gente pensa, né? Também pode ser feita em residência. Esse aqui é um projeto que a gente fez aqui, né, aqui em Porto Velho, na minha cidade. E esse vão tem 10 metros de vão livre, com uma seção de 30 de altura. A viga tem 30 de altura por 40 de largura. Isso aqui é até uma imagem aqui durante a execução, né? Essa aqui também foi uma obra feita aqui, onde o arquiteto queria uma garagem com 5 metros e meio ou 6 metros de vão livre. Então nós pretendemos 4 vigas, certo? E a viga, se não me engano, tinha uns 60 centímetros de altura. E aí, essas são as fotos da execução e como o projeto vai ficar. Esse aqui também é um vídeo de uma obra comercial, tem 14 metros de vão livre. Deixa eu dar o play aqui, olha só que bacana. E essa viga tem 60 centímetros de altura por 40 de largura. Tem 12 cabos. Isso aqui é uma laje lisa, né? Onde você não tem viga, só tem pilar e laje. Isso foi durante a execução. Essa aqui foi uma outra situação também que ocorreu, né? Em que o arquiteto e o cliente eles não queriam o pilarzinho aqui no meio, o pilarzinho da garagem. Então, como a obra já estava em execução, a gente teve que fazer essa modificação. Nós fizemos uma viga em X, protegemos as duas, né, para ficar com uma altura baixa, e eliminamos o pilarzinho do canto. Bom, aqui são as características da cordoalha engraxada, né? Então, hoje a gente usa bastante o CP190, que tem 1900 MPa. Só para ter uma noção, o CA50, por exemplo, tem 500 MPa, então é 4 vezes, tem mais resistência, né? Então é bastante. E também, de um tempo para cá, foi desenvolvido o CP210, então tem uma resistência maior ainda, de 2100 MPa. Então, como características gerais, nós temos a área de aço que é praticamente 1 cm², a massa 0,89 kg por metro, e temos a resistência à tração característica de 1900 e de escoamento de 1710. Então, no ato da proteção, na prática, a gente acaba protendendo, depois dos cálculos, né, conforme a norma, conforme esse item 9.6.1.2.1.b da norma, a gente protende 15 toneladas do macaco para a cordoalha. É interessante falar sobre as perdas, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhe. Na prática mesmo, a gente utiliza em torno de 10% para perda imediata e 10% para perdas progressivas. Ou seja, se eu protendo 15 toneladas por cabo, então efetivamente mesmo, depois de todas essas perdas, nós vamos ter 12 toneladas. Essas perdas podem ser por atrito, embora a cordoalha engraxada tenha menos atrito, mas tem um pouquinho. As perdas por encunhamento é quando a gente protende, a gente precisa de um dispositivo, que são as cunhas bipartidas, para poder ancorar o cabo na nossa placa de ancoragem. Então, geralmente é em torno de 6 milímetros, então também tem uma perdazinha. E esse encurtamento elástico, muita gente acaba não utilizando, mas é como se fosse o seguinte: eu protendo um cabo, minha peça encurta um pouquinho. Eu protendo o segundo, ele curta mais um pouco. Então a proteção daquele primeiro cabo, a gente acabou perdendo um pouquinho. Quando protege o terceiro, perde um pouco de proteção no segundo cabo e no primeiro. Então é um efeito meio cumulativo, mas é tão pouquinho também que muitas vezes é até desprezado. Assim como no concreto armado, a gente também tem as perdas, tem as perdas em função da fluência e retração, né? E nesse caso ainda tem a relaxação do aço, né? Caso concreto armado disse, mas seria mais essas fluências e tração seria por conta do deslocamento. Aqui também, por situações geológicas do concreto, também temos perdas progressivas. Na prática a gente usa 20% de perda, tá? Claro que tem que ser calculado, né? Mas para casos usuais, a gente acaba usando esse valor.
Bom, aqui, para auxiliar aqui a nossa palestra, eu vou utilizar um estudo de caso, que eu tirei isso aqui do meu curso de vigas protendidas, e nós temos 12 metros de vão teórico, de eixo a eixo de pilar, né, com pórticos a cada 5 metros, certo? Utilizando a laje maciça de 10 centímetros. Então, ó, temos uma laje maciça de 10 centímetros, revestimento de 1 kN por metro quadrado, a carga acidental de 1,5 kg. Peso próprio ainda não sei, porque não pré-dimensionei essa viga, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. A carga permanente de peso próprio da laje dá 12,5 kN por metro. O revestimento vai dar 5 kN por metro linear, né, em cima da viga. Nossa carga acidental vai dar 7,5 kN por metro também. Então pronto. Vamos ver. A primeira etapa do dimensionamento de uma viga protendida não aderente é realizar o pré-dimensionamento da seção. O elemento a ser pré-dimensionado deve estar dentro dos limites do concreto armado, conforme essa formulação. Certo? Não vou entrar muito em detalhe, mas você pode usar essa formulação para poder fazer esse pré-dimensionamento. Lá no concreto armado, a gente está acostumado a fazer um pré-dimensionamento de uma viga em torno de vão, né, o L sobre 10. E no concreto protendido isso funciona mais ou menos para L sobre 15, L sobre 20. Algumas vigas faixas, por exemplo, né, a gente consegue utilizar até 3% do vão, né? Utiliza geralmente o viga faixa com laje nervurada, por exemplo, né? Então fica bem baixinho a viga mesmo. Existem dois tipos de traçado bem usuais, que é o traçado parabólico e o excêntrico reto. O excêntrico reto acaba sendo utilizado mais para pré-tração, enquanto na pós-tração não aderente, o mais usual é o traçado parabólico. No nosso caso, uma viga biapoiada, vale a pena a gente começar com 5 centímetros no meio, né, da face inferior da viga até o CG da minha cordoalha, e nos apoios, nas extremidades, eu começar pelo CG. Por quê, né? Porque se eu estiver dentro desses limites, de A sobre 6 e B sobre 6, eu vou estar dentro do núcleo central de inércia. E dessa forma eu não vou ter tensão de tração logo nas ancoragens. O próximo passo do pré-dimensionamento é estimar a quantidade de cabos utilizados através da carga balanceada, que é esse W igual a 8P sobre L ao quadrado. Através dessa formulação, é possível estimar quanto um cabo irá gerar de carregamento ascendente, ou seja, de baixo para cima, onde o P é o somatório das forças aplicadas no cabo, já levando em consideração as perdas de proteção, que no caso de cordoalho engraxado, na prática é usual utilizarmos 20% de perda de proteção. Por exemplo, se utilizarmos o cabo CP190, teremos que protender cada cabo com uma força de 150 kN e descontando os 20% de perda, teremos efetivamente 120 kN de força P em cada cabo. E esse valorzinho de E é a excentricidade do cabo na seção analisada. Então, para ficar mais fácil, né, nesse nosso exemplo, temos cada cabo com uma carga equivalente de 1,67 kN por metro de carga contrária, de baixo para cima, gerada pelo cabo. Então, se minha carga permanente é em torno de 23,5 kN por metro, se eu balanceio em torno de 80 a 100% da carga permanente, então vou precisar aqui de 12 cabos para poder, entre aspas, anular minha carga permanente. Vai acabar ficando praticamente só carga acidental, certo? Após isso, o próximo passo do pré-dimensionamento é verificar se a pré-compressão, ou seja, a tensão normal na seção após todas as perdas, que no caso nosso seria 12 cabos vezes 120 kN, já considerando as perdas, né? Dividido pela área da nossa seção, 40 por 60 da minha viga, isso eu tenho que ver se atende aos limites da norma e de recomendações práticas. A pré-compressão mínima é de 1 MPa, de acordo com a 6118, né? E a máxima, a norma não limita, mas de acordo com as recomendações práticas, podemos utilizar o máximo de 8 MPa. Nesse nosso caso aqui, se a gente fizer a conta, vai dar 6 MPa.
Uma outra etapa do pré-dimensionamento ainda é verificar se essas ancoragens, que é uma ancoragem para cada cabo, né, ver se elas cabem na seção, conforme as dimensões da placa. Então, o ideal é eu fazer esse esquema e afastar as placas 7 centímetros na horizontal e na vertical 14 centímetros. Se couber as 12 placas, tá ok. Próxima etapa. Próxima etapa é o dimensionamento. A segunda etapa para realizar o dimensionamento de uma viga protendida com pós-tração não aderente é definir qual será o nível de proteção. No nível 3, temos uma proteção completa, na qual não se admite a tensões normais de tração em nenhum ponto da peça. Já no nível 2, temos a proteção limitada, onde admite-se sim tensões de tração, porém o concreto deve resistir a essa tração. Sabe-se que o concreto tem uma resistência baixa à tração, em torno de 10% da tensão de resistência à compressão. Por exemplo, se uma viga tem um concreto com uma resistência de 30 MPa, no caso da proteção limitada, admite-se uma tração de no máximo 3 MPa, o suficiente para não haver formação de fissuras na peça. Agora, no nível 1, temos a proteção parcial, que admite-se fissuração, assim como no concreto armado, e é limitado a 0,2 mm. Ok, tá, mas e agora? O que eu faço, né? Para definir qual que será o meu nível de proteção, qual dessas três, né? Nós devemos definir a classe de agressividade ambiental, através da tabela 6.1 da 6118. Então vamos supor que eu tenho uma obra em perímetro urbano, e dessa forma definir que a classe de agressividade ambiental vai ser igual a 2, certo? Na próxima tabela, eu consigo saber qual que vai ser a resistência do meu concreto mínima. No caso CP, que é o concreto protendido, para a classe de agressividade 2, ele tem que usar pelo menos 30 MPa. Então, como eu tenho a pós-tração com a classe de agressividade ambiental 2, eu teria que usar o nível 1, proteção parcial, certo? Tudo bem. Mas eu poderia usar níveis mais exigentes, como nível 2 ou 3? Sim, inclusive eu particularmente não uso proteção parcial, só se for em caso de reforço ou algo do tipo, pois prefiro trabalhar no nível 2, proteção limitada. Agora essa aqui, certo? Agora só uma observaçãozinha. Se a norma tivesse me obrigado a trabalhar nesse nível 2, eu poderia usar o nível 3? Poderia, não tem problema, é um nível mais exigente, não tem problema nenhum. Agora, se me obriga a usar o nível 2, eu não posso ter um nível mais brando, utilizar a proteção no nível 1, né? Então, isso tem que ficar bem claro, ok? Uma outra observação bem importante. No concreto protendido, temos uma grande particularidade. Nós dimensionamos no estado limite de serviço e depois que a gente faz a verificação no estado limite último. Ou seja, se você for imaginar, é o contrário do concreto armado, certo? E olhando essa setinha aí, que é o concreto protendido do nível 2, olha só, a gente tem que verificar ELSF, que seria o estado limite de serviço para formação de fissuras para combinação frequente, e estado limite de serviço para descompressão na combinação quase permanente. Bom, no estado limite de serviço para descompressão na combinação quase permanente, eu tenho que verificar as tensões bem no meio do vão, na verdade em todas as seções, mas aqui eu verifiquei no meio do vão e também nas extremidades, né, nos apoios. Então o que eu vi? Eu vi que esse gráfico verde é um gráfico de envoltórias. Então eu tenho 6 MPa de compressão nos apoios e no meio do vão eu tenho uma tensão máxima de compressão de 10,31 e também de compressão de 1,68. Ou seja, você vê que a minha peça está toda comprimida. E qual que era o limite na descompressão? O limite de tensão de tração na flexão para o estado limite de descompressão é 0. Ou seja, se tivesse dado um pouco acima de 0, já ia tracionar, não ia passar no meu ELSD, ok? Tem que fazer a mesma coisa, a mesma verificação, o dimensionamento ao estado limite de serviço, formação de fissuras, onde eu utilizo uma combinação frequente. Então, eu verifico as tensões no meio do vão e também nos apoios. Só que eu tenho um limite um pouco melhor do que a outra combinação, né? Eu admito ainda uma tração de 3,04 MPa.
que é pela formulação aqui do limite de tensão da tração na flexão, é em função da minha geometria, no caso foi retangular, usei 1,5 vezes 0,21 e a raiz cúbica de FCK ao quadrado. Nosso FCK aqui que a gente usou foi 30. Então você vê que realmente dá em torno de 10%, né, nesse caso aqui, da resistência do concreto à tração, né? Então, como minha seção deu 6 MPa nos apoios e no meio deu 10,87 e no meio do vão, né, 10,87 o máximo e o outro deu 1,12, então você vê também que minha seção está toda comprimida. Se tivesse dado 3 MPa, mesmo sendo de tração, tudo bem, não teria problema nenhum. 2,90, 3,04 não teria problema nenhum. Teria passado no meu ELSF. Bom, outro dimensionamento que eu preciso fazer também é no estado de limite último, no ato da proteção. Então, eu também verifico em toda a seção, né? Só que eu tenho que me atentar aos limites tanto para compressão quanto para tração. Na compressão, o que eu tenho que fazer no ato da proteção é no dia que eu vou protender. Então, quem define isso é a gente. Por exemplo, se o concreto tem 30 MPa e lá pelo quinto dia, no sétimo dia, eu verifico pelas contas, de acordo com o agregado, de acordo com o tipo de cimento, eu consigo saber que lá no sétimo dia, no quinto dia, vai ter 21 MPa. Então, aí eu tenho que limitar a essa tensão, certo? Por exemplo, aqui nesse meu exemplo, eu vou protender ao sétimo dia, como está nesse quadrinho aí, meu agregado granito, cimento CP4. E lá no sétimo dia, eu vou ter um concreto com uma resistência de FCKJ de 20,52 MPa. Então, como coeficiente de segurança, a gente usa 0,7 vezes esse valor, 20,52. Então, eu tenho que ter uma compressão máxima do cabo de 14,36 MPa em qualquer seção da peça, né? Se passar disso, pode ser que o concreto sofra algum esmagamento, uma compressão excessiva. Isso também acontece por limite de tração, certo? Então, nesse meu caso, também não pode passar de 2,7 MPa. Além disso, né, agora a gente tem que, assim como no concreto armado, nós temos que analisar as nossas deformações. As deformações, de acordo com a norma, tabela 13.3, não pode passar de L sobre 250. Então, isso para a flecha já diferida, aquela ao longo do tempo. E ainda assim, eu tenho que verificar se tiver alvenaria, por exemplo, a norma também me limita a 1 centímetro de deslocamento, senão pode ser que haja alguma fissuração na alvenaria, né? Bom, um outro passo agora é o dimensionamento das armaduras passivas, porque até agora a gente só falou dos cabos de proteção, né? Só que a gente também tem a armadura, o CA50, o CA60, né, com os estribos. Então, primeiro, eu dimensiono as armaduras longitudinais e depois as transversais. Nas transversais, eu tenho que levar em consideração os estribos, é claro, que a gente está acostumado, e também tem essa armadura de fretagem. Isso, para quem não está acostumado com concreto protegido, é um pouco novo. O que seria essa questão da armadura de fretagem, né? É a armadura locada na região das ancoragens para impedir que o concreto fissure por conta dos esforços de proteção concentrado. Então, você vê que logo na região da proteção, logo no começo, você tem esse conezinho, esse triângulo, que é uma concentração de tensão de compressão. Depois as tuas tensões se dissipam e gera uma tensão de tração. Vai ficar mais fácil olhando os ensaios. Imagina isso aqui, um ensaio no laboratório, então eu tenho uma compressão localizada, então olha só o que pode acontecer, um fendilhamento longitudinal, certo? Uma tração, então tem que combater esse esforço, né? Tem também o cone de compressão, bem próximo às ancoragens, e ainda teria também uma vista superior, que eu tenho uma fissuração superficial, certo? Em relação ao detalhamento, né, que a gente já está entrando nessa parte agora, como é que eu armo essa questão da fretagem? É com estribo também, em vigas, né? Então é bem simples. Então a gente tem que somar tanto o cortante quanto os esforços de fendilhamento para calcular, para poder combater esse esforço de tração. Então provavelmente só vai ter um pouco mais de estribo
na região da ancoragem. Outra coisa também, agora, né, que está faltando nos cabos, é a gente dimensionar a elevação dos cabos. Então, essas ordenadas Y1, 2, 3, 4, 5, 6, eu fiz assim lá do apoio até o meio do vão. Então, depois acaba sendo simétrico, né? Depois a gente vai ver o detalhamento. E essa referência é sempre de baixo, da parte de baixo da viga, até o CG da minha cordoalha. Então, eu posso dividir em vários pontos e poder traçar, poder depois ligar esses pontinhos e criar essa minha parábola, certo? Importante a gente também verificar qual que é as questões do espaçamento, né? Então, tanto na vertical quanto na horizontal, eu posso ter no máximo, então tem que ter pelo menos 5 centímetros de espaçamento entre as cordoalhas. A cordoalha ela pode ser isolada, sozinha, ela pode estar em dupla, ela pode estar em 3 ou no máximo em 4, segundo a norma. Então, no nosso caso, como nossa viga tem 12 cabos, eu fiz os feixes, né? Os grupinhos de cabos de 4. Então, eu coloquei 4 cabos numa posição, 4 cabos no meio e 4 cabos no outro lado. Então, pelos espaçamentos que vocês estão vendo aí, tá ok, né? Tá tranquilo. Esse aqui já é o projeto, né, finalizado. Não dá para ver muito bem, mas aí eu detalhei um pouco mais, dei um zoom em cada figura, ok? Aqui, primeiro, eu tenho a minha viga protendida, é assim que a gente detalha. Então, eu dividi mais ou menos a cada 1,20 m, né, para colocar essas ordenadas, essas alturas. Você vê que sai com 30 centímetros, porque minha viga tem 40 por 60. Sai bem no CG, e aí ele vai baixando para 22, para 17, para 13, para 10, até que no meio da seção fica com 10. Depois começa a subir de novo a minha linha, até chegar no 30. Fica uma parábola, né, se você for imaginar. Outra coisa também em relação à leitura aqui do projeto, nós temos aqui 4C1, ou seja, nesse primeiro feixe, no C1, nós temos 4 cabos, como a gente viu no detalhamento, em cada um deles, né? E tem esse AL, que é igual a 81 milímetros. O que seria isso? Isso seria o alongamento do cabo. Na hora que eu vou protender o cabo, eu preciso medir, não a gente, quem vai executar, né? Precisa medir quanto que foi o alongamento desse cabo. Por quê, né? Por que isso é tão importante? Eu vou até ler aqui, né, como está aqui no slide. Porque quando a gente mede o alongamento, ela é a única maneira de saber se a execução da proteção foi bem sucedida, certo? Então, o cálculo exato deve levar em consideração as perdas por atrito e empunhamento. A variação aceitável entre o alongamento de projeto e o alongamento real é de 7%. No nosso caso deu 81 milímetros, certo? Então se tivesse dado até 86 milímetros, que seria mais ou menos 7%, ou tivesse dado em torno de 76 milímetros, estaria ok. Seria 7% para cima, 7% para baixo. Não teria problema nenhum. Agora, se deu a mais do que isso, aí a gente tem que comunicar ao projetista para ele fazer um recálculo, porque vai perder tensão. E tem que ver por que isso é importante, porque a gente só através disso que a gente pode ver alguns possíveis problemas, né? Como, por exemplo, durante a concretagem pode ter tido alguma falha, né? Ou até excesso de vibração. Inclusive, um dia desse, por exemplo, a pessoa vibrou muito e aí, enfim, aí acabou mexendo muito na armadura e aí tirou o cabo de posição. Daí, quando foi protender o cabo, estourou para o lado. Então existe esse problema, né? Ou pode ser por algum problema de fabricação da cordoalha, pode ter rompido, né? Pode sim também ser erro de cálculo. Já vi alguns casos, na verdade, que teve erro de cálculo, não considerou as perdas de proteção, certo? Ou o equipamento de proteção pode estar descalibrado. Então, assim, chega nessa fase, tem que medir bem, porque um fica jogando para o outro. Um fala que executou certo, que vibrou certo, outro fala que o equipamento está assim calibrado, o outro fala não, isso aí é erro de projeto. Então fica jogando pro outro, então isso aí é bem importante saber. Bom, além disso a gente até verificou ali atrás, né, em outros slides, que temos que detalhar a armadura passiva. Então a gente calcula a armadura passiva e nesse meu caso aqui ainda deu 6 barras de 20, né? Então tem que detalhar. Se eu tivesse feito concreto armado, tinha dado bem mais. Depois eu vou mostrar uma questão do comparativo, certo?
Nesse caso eu coloquei o estribo aberto para poder facilitar a execução, que eu coloco o estribo fechado, o estribo aberto embaixo primeiro, posiciono os cabos, depois eu coloco a parte de cima. Aqui alguns detalhamentos da ancoragem, né, dos cabos, da placa também, do espaçamento que a gente viu lá atrás, e também da região da locação, né, das ancoragens, aí, as 12. Cada 7 centímetros, outra cada 14, né. As notas gerais de projeto que eu acabo usando também, né, falando quando é que tem que ser feita essa proteção, se é no 7º dia, se é no 5º dia. Então eu falo aqui qual que é a resistência que eu tenho que atingir, porque o corretíssimo, né, a gente, na hora de for fazer uma proteção, levar um laboratório também para poder aferir a resistência e pedir para romper no 1º, 3º, 7º dia. E aí você que escolhe, né, para ter mais ou menos, ser compatível em função da resistência do concreto, o modo de elasticidade também, senão isso pode alterar nas suas deformações, certo? Enfim, a questão também de retirar de escoramento, que muitas vezes quando você protende, como dá uma contraflecha, a tua escora fica até bamba, até, se duvidar, até cai a escora, não teria problema. Então isso quer dizer que é um bom sinal, né, para ser efetiva a sua proteção. Aqui é um comparativo do concreto armado protendido nessa mesma viga. Então, quais são as considerações que eu fiz, primeiramente, né? Eu considerei que a viga tem a mesma rigidez, com a mesma deformação. Então, se essa viga, por exemplo, deu 1 cm de deformação, essa viga minha protendida de 40 por 60, eu calculei uma viga de concreto armado com esse mesmo carregamento e eu verifiquei se fosse para manter esse 1 cm de deslocamento, porque a viga tem 12 metros, né, de vão, eu teria que ter utilizado uma viga de 40 por 122 centímetros, ponto 7, né? Foi bem exato até. Então, olha a diferença, né, de concreto, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu não levei em consideração aqui os custos de mão de obra, tá? Só foi de material. E outra coisa também que ainda não levei em consideração foi o fato que se eu tiver uma seção de concreto armado, que é mais do que o dobro, né, de volume de concreto, isso vai aumentar as cargas nos pilares, vai aumentar a carga na fundação também, nem levei em consideração esse custo. Também não levei em consideração o custo, por exemplo, com o tempo de execução, porque se você tem uma área maior de concreto, você tem que subir o pé direito, porque 1,20 m, né, de viga, isso é um absurdo, hein? Você tem que aumentar todo tua edificação. Então vai mais alvenaria, vai mais andame, vai mais reboco, vai mais pintura, até a escada muda, né, porque vai aumentar o número de degraus, então nem levei em consideração tudo isso. Ok? Tá, no nosso caso, o que eu fiz? Eu verifiquei concreto armado protegido nessas condições, levei em consideração o peso, o custo da ancoragem, da armadura passiva, da armadura ativa e as formas. E deu uma economia de 21%. Isso se tratando assim de comparativo de viga por viga. Então, se eu levar em consideração todos os custos gerais, isso vai passar dos 30%, se duvidar. As referências bibliográficas que eu utilizei, além das normas, né, vários autores, Fábio Albino, João Bento, Roberto Schuch, né, o Schoff, o Giordano Loureiro, do Sander também. Então, tem várias fontes esse tipo de informação, né? Na verdade, tem muito mais para proteção aderente do que para cordoalho engraxado, mas por isso que até me motivei a fazer essa palestra, ok? E eu quero agradecer a atenção de todos vocês, agradecer também, principalmente, né, ao Rogério do Conier por ter dado essa oportunidade de poder expor um pouco para todos vocês essa informação sobre proteção, ok? Muitíssimo obrigado. Até mais.